Gostaria de apresentar o Ricardo Alves Júnior. Agradeço a presença dos dois, do Ricardo Alves Júnior e da Júlia Alves. O Ricardo Alves Júnior é o diretor desse filme. Ele é diretor de cinema. Ele é criador da produtora Entre Filmes, em parceria com Pablo Lamar e Thiago Macedo Correia. E os sócios são responsáveis pelos curtas Material Bruto, Convite para Jantar com o Camarada Stalin, Ouço o Seu Grito, Noite Adentro, Permanências e Tremor. Os filmes foram apresentados em festivais nacionais, como o de Brasília, e internacionais, como o de Roterdã e Nova York. E esse filme que a gente viu, o Elon Não Acredita na Morte, é o primeiro longa-metragem do Ricardo Alves Júnior. E a Júlia Alves, ela é coprodutora nesse filme, e ela é formada em audiovisual aqui pela ECA, e ela começou produzindo projetos de diretores como Bruno Barreto, Cal Hamburger e Eliana Café. E, em 2014, ela se juntou à produtora Sancho Filmes para atuar com produção e lançou a produtora Punta Colorada de Cinema, que tem, entre seus primeiros projetos, justamente o Elon Não Acredita na Morte, em coprodução com a Entre Filmes. Então, eu vou passar a palavra para eles, que vão falar um pouquinho sobre o filme, e depois a gente abre para perguntas. Então, boa noite. Na verdade, eu gostaria de falar um pouco sem o microfone, mas eu acho que eu não vou poder falar pelo fato da câmera, que seria mais confortável e, não sei, melhor para todos. Pois então, esse é meu primeiro longa-metragem, o Elon Não Acredita na Morte, fazendo uma pequena abertura assim, sobre o filme. Na real, ele vem com o desenvolvimento do meu curta anterior, chamado Tremor, que, na verdade, vem de meu primeiro curta-metragem, que chama Material Bruto. Esse filme foi... o Material Bruto foi realizado com um grupo de teatro de Belo Horizonte, que chama Sapos e Afogados, que é um grupo ligado à saúde mental. Então, os performances do filme eram pessoas com psicose e esquizofrenia. A partir dali, eu conheci o Elon, que é uma figura, um performer que muito me inspirou, assim, e que eu cheguei a produzir o Tremor com ele. E, no meio das filmagens do Tremor, o Elon me fala uma frase que era: eu não acredito na morte. E essa frase me parecia algo misterioso, mas, ao mesmo tempo, também anacrônico, assim, como não acreditar na morte. Claro, ele tem a viagem dele por não acreditar, etc. e tal, mas tinha algo ali de um sintoma que tinha a ver com a perda, né? A ideia de perda. E, bem, isso me inspirou a fazer esse filme, que, na verdade, eu acho que é um personagem em negação, né? Assim, se vocês puderam um pouco ver, acho que é um personagem em negação, que vai, de alguma maneira, perdendo o rumo e um pouco a sua sanidade, de algum lugar, assim. E, bem, e aí esse filme, eu falo isso tudo para poder falar que esse filme, de alguma maneira, ele partiu de um desejo, uma inspiração que vem de gente, né? Assim, vem das histórias, de alguma maneira, que eu fui coletando, ou fui me relacionando com esse grupo de teatro que trabalha com a saúde mental, assim. E, bem, então, não só o Elon como matéria, né, assim, de personagem, mas também todo o procedimento da perda, de alguma maneira, da perda, ou da construção da perda da razão. Então, assim, por isso o trabalho sonoro do filme ele se dá de uma maneira muito forte, porque um dos lugares desse lugar dessa perda de consciência, ou dessa ruptura com o certo real, sempre nesses relatos vinham pela alteração de sentido a partir do som. E outra coisa também que eu acho que inspira, assim, e que a mise-en-scène se baseia para ser realizada, é também na construção de opressão de uma cidade, e uma opressão numa lógica talvez mais de causa e efeito das coisas, sabe? Então, por isso a opção super de trabalhar sempre com corredores, essa arquitetura que oprime e que também vai abrindo lacunas, assim, ou abertura de portas, assim. Então, isso foi, de alguma maneira, elementos que me instigaram, de uma maneira
assim, a querer criar esse filme. Então, o personagem do Elon, de alguma maneira, esses relatos sobre esse sofrimento mental, essa perda da razão, e esses espaços que oprimem. Assim. Bem, assim, de maneira bem sintética, acho que um pouco essa, mas eu não sei também, se vocês tiverem alguma pergunta, se a Júlia quiser falar alguma coisa. Na verdade, só queria também, enfim, pensando na parte de produção do filme, que às vezes é uma coisa não tão colocada em debate, mas que a gente fez uma coprodução do pessoal da Entre Filmes, que é lá de BH, aqui com São Paulo, também entendendo essas parcerias regionais no Brasil, de como fortalecer o nosso cinema interno a partir de coproduções e parcerias dentro do Brasil, e que eu acho importante falar, sei lá, acho que o Ricardo talvez consiga falar um pouco mais com propriedade. O filme foi feito com recursos do Filme em Minas, que é um edital muito importante lá de Minas Gerais, também teve recursos do Fundo Setorial, e o Filme em Minas ele foi descontinuado. Ele é uma política justamente da cultura de Minas Gerais, e eu acho que nesse contexto que a gente também está vivendo politicamente, é sempre importante a gente compreender, entender e saber quais são os recursos que possibilitam a gente justamente de levantar essas parcerias, de fazer esses filmes. Então, acho importante pontuar isso também, colocar isso. Bem, como a Ju disse, assim, porque é muito difícil para a gente, né, que está começando. Meus curtas, de alguma maneira, eles circularam em alguns festivais importantes, assim, e isso dá, de alguma maneira, uma possibilidade de seguir a realização. Mas esse edital de Minas, inclusive o filme Minas, era o edital no qual o filme foi baseado, né, assim, foi financiado, assim, e foi o primeiro dinheiro que a gente conseguiu e que pôde seguir a realizar. E depois veio, a partir da relação com a Sancho e a Punta, que são coprodutores, o Fundo Setorial para poder terminar de financiar o filme, que é um filme que vocês viram, né, um filme pequeno, efetivamente um filme pequeno, assim, de uma possibilidade de, tipo, não sei, sempre gostei de um certo minimalismo das coisas, assim, tipo um signo ele é bem colocado, ele pode significar muitas coisas, assim, então trabalhar sempre com um elenco no qual eu já conhecia de uma maneira bem estreita, porque eu também dirijo teatro, assim, então todos do elenco, de alguma maneira, já tinham trabalhado com eles dentro da relação da cena, e, né, então era bem tipo, pensava sempre trabalhar com essas pessoas que de alguma maneira já tinham um diálogo comigo. Então também é um elenco pequeno, em locações que basicamente eu moro no centro da cidade, então o filme é todo filmado por espaços nos quais eu habito, assim, e ou de alguma maneira já tinha filmado também. E, bem, eu estou tentando, assim, de maneira desorganizada, porque acho que também posso passar para vocês, mas eu queria só falar que o Tremor, que é esse meu curto anterior, ele foi filmado com o próprio Elon Rabin, que é quem eu dedico o filme. Só que no decorrer do processo do filme, o filme foi ganhando um corpo de ficção talvez maior do que a própria relação com a realidade, assim. E aí, dentro desse corpo de ficção, eu tomei a decisão, assim, de filmar com um ator e, de alguma maneira, com esse ator, reconstruir, né, uma ideia desse personagem, que não é a história da vida dele, não é um filme, digamos, baseado em histórias reais, mas é um filme inspirado pela história do Elon. Bem, estou falando, mas se quem quer falar alguma coisa ou perguntar? Claro. Eu sempre, todos os debates que aqui estão acontecendo, eu me pauto sobretudo pelo plano da expressão, né, de que maneira esse conteúdo se expressa nessa visualidade. E então a minha é uma pergunta, mas antes um comentário, uma apreciação. Eu gosto muito dessa estética da câmera que corre atrás do personagem, porque a câmera somos nós, então a gente está correndo atrás, a gente sabe menos. Mas, nesse sentido, além dessa questão das sombras, muitas sombras o tempo todo, ele está sempre em lugares escuros, as janelas estão sempre longe, ou seja, o interior é escuro, a luz vem muito pouco do exterior, vez ou outra. Os cigarros, né, contam esse tempo, e eu sou fumante, então eu sei exatamente como é isso, né? A ansiedade, essa contagem do tempo vem pelo cigarro. Então, eu ia te perguntar, a que medida isso é motivado, isso é minimamente pensado, e nesse caminho, nesse sentido, nessa direção,
quantas coisas são permeadas pelo acaso, ou seja, sei lá, porque existem cenas incríveis que a gente ama e que foram feitas sem querer, aconteceram. Então, em que momento, né, você conjuga o que é motivado e o que é o acaso? E ainda pensando que a câmera é um corpo, que está apoiada num corpo, como é essa performance daquele que filma, né? Porque numa cena, por exemplo, que ele está sozinho, e a gente sabe que em questões de produção ele não está sozinho, é uma equipe enorme ali. Como se mantém, e é uma câmera também que se movimenta, vai atrás, volta, entrecruza. Como que dá a espacialidade desses corpos em cena? Como isso acontece, por exemplo, no momento que ele está correndo, a câmera corre junto, mas ela não tremula. Então, nessa questão. E aí, no que se veicula ao plano do conteúdo, sobretudo, me parece também que não se fala apenas da grande morte, né? Mas se fala também das pequenas mortes que emergem no dia a dia, a morte da esperança, a morte de um ente querido, a morte, mas essas pequenas mortes mesmo, né? Então, em que medida isso também foi permeando? Acho que, sobretudo, é isso. Massa, obrigado. E, de uma maneira, acho que você chega a pensar bem, observa bem o filme, porque realmente acho que o filme, já desde do aspecto visual, realmente foi pensado o filme entre um jogo entre claro e escuro, num personagem que está, de alguma maneira, ele é uma sombra, né? Assim, todo o tempo ele vai se configurando como sombra, e de alguma maneira sempre entrando entre a luz e a escuridão. Então isso foi... como eu tinha dito desse meu curto anterior, que também é com o mesmo fotógrafo, com o Matheus, a gente sempre pensou nessa relação, né, assim, de pensar nesse lugar de um personagem que é uma espécie de sombra. E ao mesmo tempo também, a mise-en-scène de se posicionar atrás e dizer nós vamos atrás desse personagem, tem algo como também, essa busca ela tem que ser em linha reta ou em espiral, mas a gente tem que sempre estar atrás, de alguma maneira, vendo o que esse personagem, de alguma maneira, busca. Então, assim, você faz quase uma metáfora como se o espectador tivesse, como fala com o cavalo, na crista, né? Tipo, aqui com esse personagem, sabe? Tipo, indo adiante com ele, assim. Então, isso sempre foi, de alguma maneira, uma proposição. O filme já nasce com essa natureza, quer dizer, com essa natureza visual do filme. Então, assim... e talvez por ter feito o Tremor, que é esse curto anterior, que já foi um estudo de mise-en-scène, isso já, quando a gente foi chegar no Elon, já era essa relação. Aí você me pergunta uma coisa que eu acho muito instigante para a direção, assim, tipo, que é o que talvez também muito me instiga, né? Como a gente poder construir essas cenas que estão no roteiro de uma maneira onde que o acaso também possa invadir. Não ser um filme que ele já se dá só pelo acaso, porque também tem filmes que se constroem nesse lugar, mas como a partir do controle, quer dizer, a partir de uma proposição mais controlada, você consegue abrir para os acasos. Bem, aí eu filmo de uma maneira muito específica, assim. Eu tenho um roteiro, né, assim, um roteiro que a gente pensou, assim, e só consigo efetivamente decupar meu filme a partir do espaço e do ator, quer dizer, espaço e corpo. Eu não consigo, antes de qualquer coisa, ficar fazendo uma decupagem técnica do filme, e aqui eu vou fazer esse plano sequência, que vai ser um primeiro plano, etc. E tal. Não consigo isso, assim. Talvez por uma relação com o teatro. Então, eu preciso de colocar... Eu passo para o ator, ele leu o roteiro lá na casa dele, assim, a gente conversou a respeito do que é a poética do filme, e proponho para o ator a gente improvisar naquela locação já escolhida como vai se dar a cena. Por exemplo, a cena da cozinha no que volta a Madalena. Vou te dar um exemplo. A cena estava escrita no roteiro, era uma cena muito mais, digamos, naturalista, no sentido que ela chegava em casa, escutava a porta, ia lá, tomava um café, tinha uma espécie de conversa, mas não tinha essa loucura que a cena acabou tendo no filme. Pois bem, assistindo o ensaio, como uma improvisação mesmo, tipo, Clara e Cômulo improvisem essa cena. Eu vou assistir essa improvisação de vocês. Toma o seu tempo para pensar, se quiserem pensar junto, ou senão vamos para o bate. Aí eles improvisando, era super, como eu disse, né, super uma cena quadrada para algo que deveria ser uma cena que levasse ao filme a uma espécie de loucura, né? Acho que ali é um
um eixo muito essencial, que a Madalena, quando retorna, ela enlouquece ainda mais, né, de alguma maneira, esse sujeito que já está no processo de enlouquecimento. Ou essa Madalena, quando volta, ou essa ideia de Madalena que ele tem, porque o filme também constrói essas camadas, né, acho que algum pode ler aqui como ela voltou, outro pode ler como aquilo ali foi um sonho dela, outro pode ler como aquilo ali é um delírio, né, assim. Mas isso já foi pensado desde o roteiro, inclusive, para ser desse lugar. Só que a cena mais careta naturalista dizia, isso não dá conta da dimensão do filme. Improvisar e não dava. E num momento eu falei para eles, a gente tem que assim, pensar nessa Madalena, nesse Elon, essa cena da Madalena, principalmente para Clara, de uma maneira mais forte, que essa Madalena seja uma força da natureza. Foi de alguma maneira, a proposição visual ou imagética que eu passei para ela, força da natureza. E aí a Clara começa a construir a cena que vocês viram. Então ela vai, aí ela rasga a roupa dela, ela decide naquele espaço tomar aquele banho, e aí de repente deitar naquela bancada e de alguma maneira construir com o Rômulo o que é uma interpretação dessa força da natureza para Clara Chauveau na sua leitura como Madalena. E, bem, então, assim, aí a partir disso, essa cena foi decupada no sentido de movimento de ator, então ela fez um grande esboço de cena com muito mais situações, mas aí depois daquilo a gente foi montando em termos de ação, né, assim, não com câmera ainda. Depois que eu cheguei, eu não gosto de usar a expressão partitura física, mas para alguns, depois a gente chegou naquela composição, naquela partitura, aí a câmera entra para ser pensada. É assim, aí começa a decupagem a partir toda essa movimentação. O mesmo acontece, deixa eu pensar, na cena da amiga, quando o Rômulo vai visitar a Grace Passou, que é uma espécie de amiga, que ele vai na casa dela antes de ir para a delegacia, tem todo aquele movimento deles na cozinha, de repente a câmera vai e acompanha com eles até a mesa. Então, isso tudo é construído num diálogo de improvisação com os atores. E aí, pensando na segunda parte da sua questão, é como fazer com que o personagem, que de alguma maneira é muito solitário, né, constrói esse lugar de estar sempre sozinho, com uma equipe muito grande. Assim. Era uma equipe grande, mas também uma equipe muito silenciosa, que às vezes, nos cômodos que a gente estava filmando, tinha realmente só o fotógrafo, o que estava operando a câmera, o sonidista, o cara que está fazendo o som, e o assistente e eu, assim. Ou, às vezes, até eu colocava o visor, como é que chama mesmo? Esqueci o nome do visorzinho que a gente vê. Vou lembrar. Fora do vídeo assist. O vídeo assist fora do cômodo, sabe? Assim, para que aquele espaço, digamos, de uma solitude, ou de um espaço vazio para o Rômulo, ele existisse. Assim. Aí também abre-se para um outro lado. Assim. Quando você está filmando, também você não está só atento ao que está sendo preparado para filmar, mas observar o devir da vida que está acontecendo. Então, de repente, o Rômulo, para aquecer para uma cena que nem está no filme, ele tirou a camisa, começou a correr assim, e aí, portanto, ele estava correndo assim, e eu falei, caramba, puta, isso aqui é um quadro, essa coisa é incrível. E aí paramos assim de maneira silenciosa, falando, estamos em estado de jogo, o Matheus começou a filmar e a gente filmou o Rômulo correndo até aquele momento que ele dá um soco. Assim. Então, assim, eu acho que existe um jogo uma hibridez entre você ter que filmar o que está posto no roteiro e como você está aberto ao que vai acontecer. Só que também no meio termo disso é dizer, ok, aquilo que foi combinado, né, aquilo que foi trabalhado dentro dos ensaios enquanto composição da cena, aquilo mantém. É isso que nós temos que fazer. Só que você não vai abrir mão da vida que está pulsando ali, que é uma coisa que pode acontecer, né, pode invadir o plano, e isso que talvez são os milagres mais interessantes de um filme. Eu respondi tudo ou ficou alguma coisa? Massa, valeu. Então, assim, porque para mim sempre eu acho assim, tem uma coisa que eu gosto muito mesmo, assim, é esse trabalho de composição, de como, né, assim, de como a gente criar uma cena, né, assim, de onde essa cena parte, para onde essa cena pode ir e aonde ela vai chegar, sabe, assim, e tá aberto para que o roteiro também de alguma maneira ele vá ganhando, né, assim, espaços para essas novas colocações que vão entrando
no momento 7. O cinema é vivo, né? Assim, na real é vivo, é feito, né, é básico, né, assim, do sentido que a gente somos seres vivos, tem um devir do espaço e do tempo que a gente está vivendo ali, e a câmera vai captar isso, né? A coisa mais linda da câmera é que a relação com captar tempo, né? Já diria Chantal Akerman, assim, que o que importa o cinema é a força do tempo e a sensação que o espectador tem que ter quando vê um filme não é que ótimo, eu vi, nem percebi que o tempo passou, mas pelo contrário, uau, eu percebi a força do tempo. Porque o cinema é isso, né? A arte do tempo. Então, assim, é claro que você não vai também estender, né? Assim, sendo que tem aquele filme dela, eu vou lembrar que são 34, são os quadros como a senhora dentro de uma casa. É um filme que 3 horas e meia que você fica ali de uma maneira assim, que peso, até que essa mulher vai e o que não vou contar para fazer spoiler, tipo, o que ela faz te libera, mas assim, o que eu quero dizer é isso, assim, isso também não é uma verdade, enquanto todos os filmes têm que ser assim, mas eu digo assim, para o meu filme, para a densidade, né, da história que eu queria contar, o tempo, a demarcação do tempo com o cigarro e do plano que vai, que às vezes estende um pouco a mais, sabe, assim, ele é necessário para contar a densidade desse personagem, assim, né, do Elon, porque esse processo, né, de enlouquecimento, essa espiral louca que ele vai entrando. Nossa. Mais uma coisa assim? Vocês vão perguntar? Porque para mim sempre é difícil, eu posso falar, mas se tiver só uma questão, fale sobre uma questão, aí eu posso me agarrar e poder conversar com vocês também. Porque, então, eu vou passar para ela e já te passo para você. Mas vocês entendem? Só falar, fala sobre... Porque aí, né, agarro alguma questão que também pode ser importante ou interessante para vocês. Então. Diga. Eu gostei muito do filme. Ainda mais você explicando. Nossa, sensacional. Legal, porque para mim eu acho super difícil, às vezes, assistir um filme e conseguir entender o que quer dizer o filme. Eu não sei se é porque eu estou vendo mais filmes agora, não sei se eu estou me familiarizando com essa linguagem. Mas eu achei sensacional, porque, apesar de você colocar muito essa... como se fossem coisas opostas, né? Então, vida, morte, loucura, sanidade. Para mim, tanto quanto aquela parte que na cozinha, que é essa que você explicou ainda, ficou mais sensacional ainda, que dá uma misturada tudo, como se nada é tão assim, tipo, uma coisa de um lado, uma coisa de outro. A gente pode experimentar a vida na morte e a gente pode experimentar a morte na vida. Total. Eu acho que ficou muito bonito, e eu acho que no final também, quando que ele fala ela, não. Porque talvez ela não seja exatamente o corpo. Claro. Não é necessariamente a vida dela que seja a vida que ele está buscando, que ele não seja aquela Madalena viva que ele está buscando. Ele está buscando aquela insanidade, aquela emocionalidade da Madalena nessa experiência vida-morte. Por isso que Elon não acredita na morte. Total. Porque a morte ela é uma mistura de vida e morte. Ela não é nada muito morte, vida. Claro. Isso, muito obrigada. Eu que agradeço as palavras, de verdade. E aí se pode pensar, né, dentro da estrutura do filme, aí, pensando de uma maneira bem, né, estrutural. Talvez naquele primeiro corpo que ele tenha visto no hospital já tenha sido ela e ele tenha dito que não. Sabe, assim, aí tem uma coisa que eu gosto muito enquanto dramaturgia, né, assim, é tentar sempre uma dramaturgia que ela não feche para o espectador. Pelo contrário, que ela vai criando... né, assim, rupturas para abrir leitura, sabe? Para, igual você disse, você faz a sua leitura. Acho que todo mundo aqui compartilha que a gente viu um filme de um cara que está buscando a esposa que desapareceu. Isso é dado imediato para todo mundo, ninguém vai poder sair disso, porque é isso. Só que agora, como isso se constrói, que está o grande lance. Assim. Aí volta a ideia de você me pergunta sobre a coisa da câmera. Aí eu falo assim, o que importa nesse filme? É você acompanhar a experiência do Elô em busca dessa esposa. Em busca disso, você está falando dessa fricção entre o que é vida, o que é morte, o que ele está vendo é efetivamente o real que a gente está vivendo, ou aquilo ali já não é uma imagem, né, assim, que seja um delírio, sabe? Então, essas
possibilidade de abertura, de fricção, isso muito me interessa de pensar isso em dramaturgia, sabe? Assim, seja dramaturgia no cinema, ou também seja pensar uma dramaturgia no teatro, assim, aonde você consegue abrir espaço para o espectador, mas também tendo o espectador aqui na tua mão, assim. Então, assim, o filme, vocês observaram, mas ele é todo feito em plano sequências e cada cena é um plano, né? Assim, então são esses, falo quadro fixo, mas são esses corpo de tempo, né? Assim, de espaço-tempo, assim, que são esses blocos. Só que cada um, na maneira que é quase montar um quebra-cabeça, assim. Aí você colocar de repente, né, na primeira parte do filme, na primeira noite, uma cena que ele busca ela num matagal, você já cria aí uma pista, uma desmarca para o espectador, porque até então estava sendo tudo construído de uma maneira lógica, digamos, assim, lógica, né? Outra já disse para ele, tu ama de um jeito estranho demais, me dá desespero, sufoca. Você já entendeu que você tem um personagem ali, que é um personagem que está numa questão, né? Assim, tipo, esse cara, ok, parece normal, mas não é tão normal. Pelo menos alguém está dizendo para ele que ele tem alguma coisa aí que é demais. Assim. E você, como espectador, fala, ok, ela desapareceu na manhã dessa noite, né? Assim, tipo, amanhã desse dia, não é uma coisa tão assim. Mas aí, nesse diálogo meio cortado, você já entende que eles já tiveram alguma questão além da história. Quer dizer, antes da história começar, você já entendeu que aquilo ali, numa cena rápida, que dura, não sei, 3 minutos de conversa, já instaura, né, para o espectador o que é. Então você dá um território. Aí, colocar aquela cena de buscar um lote vago, que para mim também poderia ser crível, dentro de uma lógica de um personagem tão... que está perseguindo tanto alguma coisa, é crível, ele pode ter buscado ali perto da fábrica, mas ao mesmo tempo você já gera uma lacuna para o espectador, que alguém pode falar, cara, o que esse cara está buscando ali? Então, assim, alguém pode fazer uma leitura que ele pode ter colocado o corpo dela ali, e que, na verdade, ele está numa espécie de negação pela morte da mulher, assim, que talvez ele tenha cometido. Só que isso não é dado no filme, isso é dado uma pista possível, porque até então você continua com esse personagem numa busca por alguém que realmente ele, né, assim, que eu quase penso numa espécie de Orfeu contemporâneo, sabe, assim, esse cara que vai ter que ir no inferno em busca da amada, daquela amada que desapareceu. Então você continua buscando isso, só que ao mesmo tempo você vai vendo o Elon em situações. Então ele é demitido, mas aí ele é demitido, lá na frente ele vai falar que não foi. Então você vai construindo um personagem, situações que tenham certa abertura, ou certo, que ele seja de uma maneira complexo no sentido de você pode acreditar ou pode duvidar dele, sabe assim. Isso por um lado, sim, mas acho que quando você fala essa leitura entre a vida e a morte, eu fico sempre pensando que, na verdade, que talvez quem esteja já morto também seja o Elon, sabe? Um dia fizeram uma leitura dessa, assim, que, na verdade, ele já está morto, né? Assim, ele já tem essa... Então, ele está ali vagando, quase como um fantasma que vai tipo, acabar e falar não nela, não, aí ele volta lá para o início do filme, continua descendo as escadas e faz todo o recorrido. É como se o filme ficasse girando em loop para o próprio Elon. Sabe? Que eu acho uma ideia assim, abstrata, mas acho muito interessante, assim, sabe? Tipo, e todo mundo está ali construindo a ficção do Elon. Então ele já foi na irmã, ele já foi em todos os lugares, elas permanecem ali, talvez tentando dar o único sentido para a vida dele, que é a busca dessa mulher. Acho uma ideia assim, que não é tão distante do próprio Elon no qual é inspirado. Não é essa história, mas se for pegar a síntese do Elon, é um pouco isso. Assim, a saúde mental tem um pouco dessa coisa, por isso que graças a não ter mais manicômio, tipo, é possível você embarcar na ficção do outro. A vida é isso, você embarcar na ficção do outro. Assim. E eu acho que o Elon é um pouco um cara que vai embarcando. Claro, ali ele chega em extremos, né? Mas esses extremos de alguma maneira, as pessoas se relacionam embarcando na ficção do outro. Não é verdade ou mentira, é ficção. Ficção é construção. E se você vive, é verdade. Claro, eu devo passar aqui. Por que você distancia tanto Elon de você? Não, eu falo porque agora ele cria de alguma maneira um corte, né, assim. Mas não é nada diferente do que eu acredito e vivo, não, de maneira alguma, assim. Acho que talvez para manter. Não é uma pergunta mas eu estou dizendo só para você, reflexão. talvez para manter a minha própria sanidade a gente distancia a gente do outro, né? Talvez é para manter a minha própria sanidade. Mas eu acho que tem. Claro, tem impulsão, assim, tem
uma opção de crença, assim, né, de lugares. E talvez até mesmo, por que eu fui... Aí você me pergunta, por que eu fui me interessar por Elon? Por que aquele sujeito, Elon, me interessou e eu quis criar uma ficção a partir disso? Porque talvez exista aí um reconhecimento ou se jogar a um abismo que eu reconheço. E talvez a escolha do Rômulo é um pouco essa também. Porque eu acho que não teria outro ator que não consiga... Eu passei por várias pessoas até chegar no Rômulo, mas ele é um ator que consegue entender o lugar do personagem sobre se tirar o abismo, sabe? Então, talvez... Né? Mas só para falar uma coisa também que eu lembrei, você estava falando, que eu acho legal de trabalho de ator assim, para pensar, porque o Rômulo, o Rômulo Elon, né, ele estaria o tempo inteiro no filme, né? Todas as cenas ele está ali. Só que a gente ia filmar sempre de uma maneira descontínua, né? Tipo, às vezes estou filmando no meio do filme a última cena, ou a primeira semana o meio do filme, e assim eu acreditava que o Elon deveria ter dentro da estrutura uma curvatura, né? Ele começa de uma maneira muito mais aqui numa busca cotidiana da coisa, de repente ele vai entrando num lugar mais agressivo, onde o corpo vai se, né? Ele vai se tensionando, mas também expandindo o espaço, assim. E depois o Elon chega numa espécie de apatia, né? Que é aquela cena final onde ele já quase não reage, ele já tem uma corporeidade que já não é mais da ação e reação do real. E aí, com o Rômulo, a gente fez uma coisa que eu acho que pode servir, talvez, para vocês, assim, tudo, quem é ator e tudo, pensar, é uma espécie de decupagem do roteiro que ele se dá em dividindo, quase a mesma estrutura que a gente faz de dividir o filme em 3 atos. Assim. No caso ali, eu precisava de ter 3 momentos do filme que a gente entendesse, né, esse desenho de interpretação dele, e aí a gente foi entendendo assim, que cada um tinha uma cor, sabe, vermelho, amarelo e azul. E aí ele já chegava no roteiro, e a gente trabalhou com alguma coisa onde ele entendesse na sua fisicalidade como seriam esses 3 estados do Elon, e a gente chegou nessas 3 cores, né, e ele entendia rapidamente, acionando a cor, ele acionava essa fisicalidade, e aí ele colocava só... O roteiro dele era todo grifado, tipo, essa cena é amarelo, 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 amarelo. Essa é azul, 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 azul. Essa é vermelho, 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 vermelho. E aí, quando ele abria a cena que a gente ia filmar, ele já sabia em que lugar da interpretação dele ele estava. Assim. Não sei. Falei só porque eu achei um procedimento massa assim, com ele. Você ia fazer alguém que mais alguma pergunta? Ele estava querendo falar alguma coisa aqui. É interessante essa discussão na relação de vida e morte, porque eu trabalho exatamente no mestrado com a temática vida e morte, no álbum de canção da Pitty, o último. E aí algumas considerações sobre isso, né, sobre ela dizer sobre que foi a impressão que ficou da gente, né? É muito interessante, existe um teórico russo, Bakhtin, em que ele vai comparar, por exemplo, o útero com o túmulo, em que ambos são escuros, em que ambos o sujeito não tem poder sobre si, e que se, por exemplo, a gente nasce para morrer, sabendo dessa finitude, nascemos para a vida ou nascemos para a morte. E daí, o mesmo oxigênio assim que a gente nasce e grita e chora porque dói, é o mesmo que a gente não fica sem, porque senão morre. Então, seria o túmulo também um útero com uma dor que gerasse o nascedouro, tal qual a semente nasce para morrer. Mas isso são questões mais do plano do conteúdo, e eu fico muito interessado, né, como isso é expresso. E a questão da sombra é muito impressionante mesmo, porque a gente tem uma visão de que a morte está na sombra, né? Mas ali a gente vê a vida na sombra, né? E o Elon também é uma própria sombra, nós somos sombras. E uma outra coisa que a gente se vê, porque quando a gente... Eu estou pensando aqui objeto como objetivo, como fim, como propósito. A gente estipula um objeto, a gente não está simplesmente buscando o objeto em si, né? Mas a nossa projeção do objeto. Então, encontrar um objeto é se encontrar com uma parte de si. Então, ela, enquanto objeto de vontade dele, de querer, de encontro, era o encontro com ele mesmo. Então, aquela aparição dela é um choque, porque, primeiro, a gente está dado que ela sumiu, e aí, de repente, ela aparece. Aí, depois, com os questionamentos, você pergunta a si próprio se você perdeu alguma parte do filme, se ela realmente
apareceu enquanto fisicamente ou emocionalmente, se era pessoa física desse mundo ou se era, né, a imagem que ele tinha construído para ele mesmo e o encontro dele com ele mesmo. Mas, tirando todas essas questões que são incríveis, e eu também amei o filme, eu pergunto a questão, por exemplo, da música, porque é um filme muito mais do silêncio, do barulho do carro, do barulho das portas. Então, assim, é um barulho da vida e são barulhos da claustrofobia, do apertamento, da dor, da pouca luz. Mas aí surgem algumas músicas, por exemplo, a música daquele, não sei se era um bordel, não sei que nome dá, e uma música assim agitada. E aí, da mesma forma, porque o filme tem um teor investigativo, né? A gente vai compondo personagens por pedaços que é lançado. E, da mesma forma, eu achei incrível, por exemplo, todo o roteiro, o agradecimento, subir de baixo para cima e com uma música que terminava com o pulsar do coração. Então, quem pensa essa questão da musicalidade que vai dando contornos à cena, como mais em questão do fazer, da tessitura do filme, de novo? A pessoa assim, que trabalha comigo na edição de som chama Pablo Lamar, que é meu sócio, que com quem eu sempre trabalhei desde os meus primeiros curtas. Assim. Então, não só pensando na ideia de trilha, mas pensando, porque o filme tem algo muito de concreto, né? O filme é concreto, tá baseado sobre concreto, né? Não só dos espaços, mas uma concretude das coisas. E isso é também na concretude do som. Então você escuta sons de roçar a mão numa parede. Isso te dá uma, né? Isso constrói essa, porque o cinema é isso. Ele não tá. É sempre a pergunta: como a gente conta essa história? Porque o interessante para o meu trabalho de direção é como eu conto. Várias pessoas poderiam contar o Elon de outra maneira, pegando o roteiro e ia fazer para outro lugar. Eu não, assim, eu vou fazer esse filme que é de alguma maneira as coisas como eu vejo, assim, como eu gosto de, como eu acho que deveria ser visto essa história. Então, é isso para dizer de um lado. Então, assim, a decisão da luz, ela perpassa sempre num diálogo, né, assim, meio com o fotógrafo, então é sempre uma criação conjunta. O mesmo perpassa com a ideia, com o som, assim. O Lamar, a gente, por exemplo, só dando um exemplo para vocês, todas as cenas, independente se tem diálogo ou não, a gente tira todo o ambiente de som, o ambiente que a gente gravou e reconstrói todos os ambientes de Foley. Então, tudo é construção de Foley, assim. Porque é onde eu acho que eu posso construir minha mise-en-scène. Tipo, de repente, colocar naquela sala do legista um barulho de ar-condicionado velho. Não tem ar-condicionado ali. Aí ele fala, eu posso prosseguir com os detalhes? Cria-se algo que eu falo, nossa, aí tipo, ganha-se uma densidade para que ele está vivendo. E então, como se dá isso? Em diálogo. Eu construo tudo em diálogo, então, assim, por fazer um cinema de uma maneira muito, digamos, autoral nesse sentido, então, assim, gosto de passar por todas as etapas juntos, sabe? E sempre o mesmo procedimento que eu te falei, que eu fiz com os atores, de escutar a proposição deles na cena, de como construir a cena, e se dá em todas as etapas, em todas. Tipo, escutar o parceiro, eu sempre gosto, tipo, se não for uma criança, não, por ser filho único talvez, eu sempre gostava de brincar, não só brincar sozinho, brincar com os amiguinhos. E aí, então, de alguma maneira, eu trago isso para brincar com outras pessoas. No sentido de brincar que eu falo, porque se a gente não trabalhar nessa ideia do brincar, né, do ser o jogo, não faz sentido. Então, para mim, é um pouco isso. Tanto que o roteiro é assinado por 4 pessoas diferentes, um roteiro muito simples, mas cada um contribuindo ali dentro do seu lugar, assim, né, em estágios diferentes. E a música que você tinha perguntado sempre me inspirou uma música que chama New Amsterdã, do Moondog. Não sei se já ouviram falar. Moondog é um gênio que viveu na rua em Nova York na década de 70. Tem uma história muito parecida também com a ideia de saúde mental. Ele, para o mundo do capital, da razão, etc. e tal, ele não fazia parte, né? Assim, ele não se encaixava dentro dessa lógica. Então, o Moondog vivia na rua tocando. Depois buscam ele no Google, é incrível a figura dele, inclusive. Aí o Moondog foi redescoberto, aquelas coisas, e descobriram milhões de partituras dele que ele construía para orquestras. Vozes, assim, inventava instrumento, uma coisa genial. E, bem, aí ele tem uma música que chama New Amsterdã. Só que é uma música feita com sopros,
e vozes. E eu achava que o filme tinha que ter uma pegada mais guitarra. E aí eu propus para um músico de Belo Horizonte, que é o Daniel Saadra, para compor, pegar aquela partitura e compor uma nova música para o Elon. Inclusive, a ideia, eu falava com ele que tinha que ter percussão. Só que ele foi construir tudo com sons do computador. Então, assim, aí essa ideia de batida, que é meio o coração do Elon, ele que trouxe naquilo. Quando eu falei, você percebeu, é a síntese disso aí. E, tipo, aí eu tinha questões com o montador, que achava que aquela batida não podia estar. Aí você fala, não, aí você vai entendendo o olhar de cada um e fala, aí quando ele não curtia, e porque ele não curtia, reforçava para mim mais ainda a ideia que aquilo tinha que estar, né, assim, porque aquilo a música tornava uma ideia de pulsação do Elon. Aí que você falou também do silêncio, tipo, nos meus outros curtas, se vocês quiserem um dia ver, eles estão todos no Vimeo, só entrar no entrefilmes.com.br. E aí eu trabalho sempre com muito silêncio. Esse filme tem muito silêncio, só que eu achava que ele também tinha que ser um filme mais ruidoso, é aquilo que eu dizia para vocês, sobre a construção das matérias. Então, fui construindo essa sonoridade que é um filme que é do centro urbano, sabe? Quando você está no centro urbano, você é atravessado o tempo inteiro. Tipo, eu moro no centro, então, assim, quase não existe solidão. Você está todo o tempo atravessado. Você abre a janela da sua casa, você é atravessado pelo som, você é atravessado pelo mundo, você é atravessado pelo aquele sujeito que te olha na janela. Então, assim, isso para mim era isso. Então, tipo, um filme eu queria que o som todo o tempo, então por isso, às vezes, ele está muito construído fora de campo, mas ele está muito presente, mas é que fosse esse som que eu disse no início, né, que fosse atravessando esse corpo do Elon. Entende? Você entende, mas é isso. E aí, mais alguma coisinha, assim? Você quer fazer mais uma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Queria saber como vocês veem o cinema nacional, esse cinema nacional mais recente. Que rumos vocês acham que esse cinema nacional está tomando? E onde vocês situam o Elon nessa coisa toda? A Júlia vai responder bem, porque ela tem produzido grandes pessoas do cinema brasileiro. Ela vai poder falar, mas eu depois pego também contigo. Por favor. Bom, eu tenho uma visão muito no lugar de produção desse cinema independente, e o que eu acho muito massa é que, assim, tem muitos tipos de cinema sendo feitos. Isso eu acho que é o mais incrível, assim. Então, você tem desde filmes muito grandes, com orçamentos grandes em todas as regiões do Brasil. Isso eu acho que é o mais foda, assim, que eu tenho visto ultimamente. E, junto a isso, vem uma inventividade, que é uma coisa, sei lá, que eu defendo muito enquanto produtora, que cada filme é um filme e cada filme tem a sua forma de ser feito. Então, o Ricardo fez dessa forma, outro diretor, pegando essa mesma história, esse mesmo roteiro, faria de outra forma, com outro orçamento, com outro desenho de produção, com outras cabeças criativas envolvidas. Então, eu acho que o que a gente vê hoje em dia é uma pluralidade que, na verdade, sempre esteve aí, mas que acho que agora existem meios. Existem meios de se fazer esses filmes. Então, antes era muito difícil fazer, sei lá, cinema, não sei, no Mato Grosso. Hoje em dia existem realizadores, existe aporte, existe uma política pública pensada também nessa descentralização. E isso eu acho que é o mais foda. E eu sei, os caminhos, assim, o que vem vindo, eu acho que é uma inventividade muito, muito interessante no sentido de questionar e de repensar narrativas. Isso eu tenho visto bastante, eu acho isso muito foda também. E, ao mesmo tempo, que no mesmo sentido que também tem filme grande, filme médio sendo feito. Então, existe experimentação, mas, ao mesmo tempo, existe uma narrativa mais padrão, de alguma forma, também sendo feita. Existem filmes sendo feitos para o público e que estão levando o público ao cinema. Isso é incrível. Ao mesmo tempo que tem filmes que estão circulando em festivais nacionais e internacionais, e também é incrível. E o que eu acho mais interessante nesse sentido é que, nos últimos anos, isso se consolidou.
Então, existe qualquer tipo de filme brasileiro, que escreve qualquer tipo de filme, existe filmes nacionais sendo feitos nesse sentido, em relação a gênero, em relação a tamanho, em relação à experimentação, em relação à consolidação de linguagem. Então, acho que, a meu ver, vai um pouco para esse lado. Não, eu concordo totalmente com o que a Júlia disse, e talvez talvez esse seja um momento interessante de pensar nessa diversidade mesmo de produção, sabe, assim. E talvez num determinado contexto histórico, assim, a gente tinha um determinado, pensando tipo o cinema novo, tinha um cinema novo, tanto quanto produção, quanto grupo, né, assim, porque era necessário essa construção estética, intelectual no entorno para aquele movimento, numa grande dificuldade do cinema, que ele exista, né? Que ela se posicione esteticamente, politicamente, ideologicamente. E hoje eu sinto que, eu percebo assim, e acho um momento muito interessante que existe estéticas e linguagens e narrativas diferentes. Assim. Se você pega o cinema que é feito, digamos, que todo mundo conhece, o cinema feito no Recife, é completamente diferente do cinema feito em Minas, que é diferente do cinema feito em São Paulo. Isso quer dizer o que é feito no Sul. Claro que, né, assim, vários filmes são pensando numa ideia de cinema mais autoral, que é talvez quando você pergunta em que lugar o Elon se enquadra, eu acho que é nesse lugar, assim, no cinema autoral, e que pensa isso, assim, de alguma maneira ele se pensa também enquanto forma, né, assim. Então acho que a narrativa ela está ali, mas também a forma também é narrativa, né, conteúdo estético, conteúdo, né, assim. Então assim, o que é muito legal nesse movimento, acho que do que acontece hoje no cinema, que vem a partir de um pensamento de política pública, e a gente não tem como negar, o Brasil de Todas as Telas é responsável por uma forma, né, o Fundo Setorial, uma forma de diversificar a nossa imagem. Eu acho isso um momento importantíssimo e que não pode existir retrocesso em relação a isso, né? E que é isso, assim, você vê, por exemplo, hoje uma cinematografia como a do Chile, que assim, você vai em todos os festivais grandes, eles têm sempre um filme em competição, chegando à ideia de Oscar, etc. e tal, mas tem filmes de tamanhos diferentes ali dentro daquele país. O mesmo acontece na Argentina. E o mesmo hoje se vê no Brasil. Você vê filmes, não sei, vai estrear aí o filme do Plano Real. Sacou? O filme existe, está aí. Existe um público e um interesse, assim. Pode ser mais questionável, inclusive da minha parte, posso questionar mais, mas está aí para ser feito, assim. Como existe Elon, ou existe, não sei, A Cidade Onde Envelheço, ou não sei, Branco Sai, Preto Fica, né? Assim, tem filmes aí muito diferentes com uma produção, né? Assim, de tamanhos diferentes, que também é muito interessante, porque acho que nem todo filme tem que ser feito sobre um padrão, né? Assim, de cinema. Só também uma coisa que eu fico pensando em relação a todo esse avanço que teve em relação a uma cinematografia nacional, que é isso. Existe uma cinematografia do Recife, mas existem cinematografias no Recife. Então, isso é muito... Existem os filmes de Minas, mas existem vários tipos de filmes lá. Então, o Elon é uma coisa, A Cidade Onde Envelheço talvez se relacione mais próximo, mas assim, são também formas de olhar. Então, assim, tem os filmes do Sul também, existem diversas formas de olhar esse mesmo cenário, o mesmo contexto, e eu acho que isso é muito rico, porque quando a gente consegue colocar isso, dar visibilidade a isso, levar isso ao cinema, o público se vê. Né? Então, assim, o público, eu acho que um exemplo como Branco Sai, Preto Fica, né, eu acho que é isso, é uma periferia também que se vê na tela, de alguma forma. Então, existem olhares, e os olhares dos cineastas estão na tela e o público consegue também se enxergar ali. E eu acho que isso é muito rico e foi um avanço, assim, sem dúvida, que ocorreu nos últimos anos e que, como disse o Ricardo, a gente não pode aceitar retrocesso. Então, a gente está aí. Nessa luta. Um silêncio. Mais alguma pergunta? Senão também a gente pode seguir conversando ali. Não vai ser filmado, mas a gente também pode seguir conversando. Mas bem, assim, agradeço muito o convite, assim.
E agradeço a vocês que ficaram também. Eu agradeço aos que não estavam aqui para poder agradecer, que também ficaram vendo o filme. E não sei se todos aqui são alunos são alunos aqui da ECA, assim. E para mim foi muito importante de uma maneira, uma pessoa que me, né, assim, que me incentivou muito a fazer cinema foi a Patrícia Moran, que ela não está aqui, infelizmente, mas que se tivesse eu estaria dedicando a sessão para ela, porque ela de BH também, os curtas dela super me influenciaram, assim, enquanto realizador, mas ela foi muito, antes dela vir aqui para a ECA, eu estava, na época, pensando em estudar cinema, assim, e ela foi uma pessoa que abriu para mim um território que foi onde eu fui estudar, que foi na Argentina, assim, para conhecer um professor e tudo. Então, esse encontro afetivo com a Patrícia, de algum lugar, ele foi muito significativo para mim, para a minha história. Eu acho que, de algum lugar, o Elon ele é um pouco resultado daquele encontro que eu tive com a Patrícia, de um lugar que ela... Então, assim, além de ser uma grande artista, é uma professora brilhante, então não sei, só queria deixar registrado aqui que a sessão foi a Patrícia. Obrigado, gente, boa noite para vocês. Queria agradecer a presença do Ricardo e da Júlia, agradecer a presença do público e continuem acompanhando a programação. Obrigada.